Ou seja, modifica-se o título prisional. O flagrante não é mais mantido. Antes assim, continuará a ser assim até sábado, né? Até domingo que vem. A partir da próxima segunda, aplica-se essa regra nova. A prisão era homologada, se legal, e mantida a título de flagrante. Tanto que o Código de Processo Penal, ao dispor dos prazos de duração de inquérito, lá no artigo 10, diz que será de 10 ou 15 dias, quando o réu estiver preso por flagrante ou preventivamente. Esse artigo deverá não teve ainda, mas deverá ter sua redação modificada. Por quê? Ele não fica mais preso a título de flagrante. Não existe mais mantém o flagrante. Flagrante não é mais mantido. Flagrante será relaxado ou então convertido em prisão preventiva. E quando que eu iria converter o flagrante em prisão preventiva? Quando eu tiver os requisitos do artigo 312 e não for possível ou não se mostrar adequado e suficiente, dentro do aspecto de cautelaridade, a concessão de uma outra medida alternativa à prisão processual. A concessão de uma outra medida que substitua a prisão processual. Então, converto o flagrante em prisão preventiva. Em outras palavras, eu decreto a prisão preventiva. Eu decreto a prisão preventiva no momento em que recebo o auto de prisão em flagrante. Não mais pode se manter prisão a título flagrancial. Devo convertê-la, na realidade eu devo decretar a prisão preventiva e nessa mesma decisão demonstrar a necessidade dessa prisão preventiva, ou seja, a presença fática, concreta de uma das situações do artigo 312, não precisamos de todas, já estudamos isso, né, já falamos isso, basta que haja uma, e também justificar por que outra medida cautelar não se mostra suficiente. Porque uma outra medida não é suficiente para garantir a ordem pública, para garantir a instrução, para assegurar a aplicação da lei. Isso tudo deve vir demonstrado na decisão. Ou seja, uma decisão vai dar um pouquinho mais de trabalho para o juiz. Né? Ele vai ter que analisar, acabou clicar em mim. Não tem mais jeito. Né? E o inciso 3 traz a terceira hipótese, que é a concessão da liberdade provisória com ou sem fiança. Essa situação da liberdade provisória sem fiança, o legislador não explicou para a gente direito o que ele quer dizer com isso. Liberdade provisória pura e simples ou liberdade acumulada com medida cautelar? Acredito que seja a segunda, mas ele não deixou isso expresso não. Por isso que eu falei, vamos ter que ver como a questão vai ser recepcionada, discutida, tratada e decidida por quem, em última análise, tem a função de aplicar a lei, que é o Poder Judiciário. Mas a liberdade provisória, enquanto gênero, ela comportava duas modalidades: a liberdade com fiança e a liberdade sem fiança. A liberdade com fiança era sempre tratada como um direito público subjetivo do preso, quando se tratasse de uma infração penal afiançável e não se estivesse diante de uma hipótese expressa de inafiançabilidade. Ou seja, não passava pelo crivo discricionário do juiz. A infração é afiançável, não tem nenhuma hipótese vedativa, seja em razão do crime, seja em razão de situação pessoal do agente, do preso. Então, cabia ao juiz simplesmente estipular o valor da fiança. Não caberia a ele decidir se a fiança era viável ou não. E no caso de liberdade provisória sem fiança, não. Liberdade provisória sem fiança passava pelo crivo discricionário do juiz. Eu simplesmente não poderia conceder a liberdade unicamente com o arbitramento da fiança, mas poderia impor condições. Condições que eram tratadas só no artigo 327 e 328, porém agora foram ampliadas com o rol do artigo 319. Então, eu continuo a ter liberdade provisória com fiança e sem fiança. Com fiança, subjetivo. Direito subjetivo. Basta que se arbitre o valor.
quando se tratasse de uma infração penal afiançável. Depois o Márcia vai explicar isso para vocês. Foi ampliado em muito as hipóteses de afiançabilidade hoje pela regra nova. E sem a fiança, continua a passar pelo crivo discricionário. Porém, a grande inovação em relação a isso é que ao conceder a liberdade provisória sem fiança, aquela que passa pelo crivo de discricionariedade do juiz, ele poderá impor uma medida cautelar em substituição à prisão, ou seja, liberdade provisória acumulada com imposição de medida cautelar. E outra coisa, não é mais necessário que se ouça o Ministério Público. Aliás, Ministério Público não é ouvido mais em hipótese nenhuma em se tratando de prisão e liberdade. Acabou. E realmente isso veio em boa hora. Para quê? Se ouvir Ministério Público? O Ministério Público tem que ser ouvido toda vez em que a questão versar ao mérito da pretensão punitiva, da qual ele é o titular, da pretensão acusatória, né? Ao mérito da causa, ao pedido da ação penal, pedido aduzido na inicial da ação penal, e não em questões acidentais relativas a, por exemplo, liberdade provisória ou revogação de uma prisão preventiva. Na realidade, o que deve ser dado é ciência ao Ministério Público. Por quê? Para que ele possa exercitar, se for o caso, o seu direito a recorrer. Porque aí eu tenho aí uma previsão legal expressa de um recurso em sentido estrito por uma decisão que concede liberdade provisória ou que revoga uma prisão preventiva. Então, deve ser dada apenas ciência. Não é necessário que se ouça previamente o Ministério Público. Correto? Então, essas as modificações básicas ocorridas na prisão em flagrante. Não existe mais, enquanto modalidade autônoma de prisão processual, e, ao receber o auto de prisão, o juiz deverá adotar uma das 3 situações que está prevista que são previstas no artigo 310. Podendo também, devendo, aliás, evitar a imposição de prisão em flagrante quando se deparar com uma hipótese excludente de ilicitude. Isso continua valendo, isso continua em regra. Só não é mais necessário, como exigia o antigo 310 e parágrafo único, a prerrogativa do Ministério Público. Correto? Bom, rapidamente, porque o nosso tempo é curto, Isaías já me cutucou aqui por debaixo da mesa por 2 vezes. Falar um pouquinho sobre as modificações na prisão preventiva. Primeiro, o artigo 311, na sua antiga redação, dizia que ele seria decretado de ofício pelo juiz no curso do inquérito da ação penal. Continua assim? Mais ou menos. Mudou um bocadinho. Ela continua a ser decretada pelo juiz em qualquer momento no curso da ação penal, de ofício. No curso do inquérito, vai depender de requerimento. Requerimento do Ministério Público, requerimento do assistente de acusação, requerimento do querelante ou representação da autoridade policial. O que vem boa hora da gente, porque o inquérito, como nós já falamos, é uma fase investigativa, né? Uma fase processual administrativa. O juiz está empreendendo de ofício no inquérito, ele está investigando, não está? É dado ao juiz investigar? Não, não é papel dele. O papel do juiz no inquérito é exercer um controle de legalidade, então somente. Cabe à investigação à autoridade policial e ao Ministério Público, certo? Não cabe ao juiz ser investigando. Então sair prendendo de ofício a todo direito na fase de inquérito era uma medida, pelo menos, nunca adotei. Enquanto magistrado, nunca adotei essa prática. Mas era largamente utilizado. Sair decretando preventiva de ofício no inquérito. Olha, não cabe. Agora expressamente não cabe. De ofício, pode ser decretado? Sim. No curso da ação penal. Não mais no inquérito. Ela substitui, como eu falei, a prisão em flagrante, que deve ser nela convertida, conforme 310, inciso 2. E por expressa determinação legal agora, como eu falei no início, ela somente pode ser imposta em último caso. E aqueles requisitos para a prisão preventiva do 312 continuam valendo. Garantia da ordem pública e econômica, conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal. Porém, o parágrafo único, a reforma acresceu o parágrafo único, o artigo 312, dizendo que a prisão preventiva poderá ser decretada também
no caso de descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta. Então veja, impõe-se a medida cautelar como substituto à prisão processual. Descumpriu, posso impor outra. Descumpriu de novo, decreto a prisão preventiva. Não tem outra medida mais que pode ser imposta, então decreto a prisão preventiva. Então, embora